Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Fiagro EGAF11 ou EGA-F11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. E aí, Antônio, como você está hoje? Estou ótimo, ainda mais com as informações que nós temos para trazer aqui para os nossos investidores, para todos os diletantes do EGAF11, porque, Bruno, nos levantamentos de pagamento de dividendo em 2025, o EGAF11 ele foi o número 1, tanto em pagamento de dividendos quanto também no percentual pago em relação à cota patrimonial, que é onde está a verdade do fundo. Exato. Então, Bruno, eu quero começar te dando os parabéns. Você, como gestor, tem muita responsabilidade nisso. O EGAF11 foi o número 1. Maravilha, é isso mesmo. E 7,6% acima do segundo colocado em termos de pagamento de dividendos. Parabéns, Bruno, muito bacana. Maravilha, né? Foi um trabalho, né, obviamente, não só meu, de toda a equipe, né? E que busca, né, a seleção de bons ativos, né, de ativos que têm uma rentabilidade boa. Este ano em particular, né, foi um ano em que a gente conseguiu trazer para o fundo ativos mais seguros, com mais subordinação e inclusive com mais rentabilidade, porque o agro demandava isso, né, ao longo desse ano, e foi um pouco do reflexo desse resultado maior. Sem esquecer, né, um ponto que eu acho que é bastante relevante, que você, investidor que nos acompanha, deve lembrar, a gente veio com uma assembleia, né, esse ano, né? E um dos pedidos que a gente fez nessa assembleia foi a questão da gente poder fazer compromissada reversa, que você votou positivamente. Muito obrigado por ter votado positivamente, porque fizemos compromissada reversa em torno de 30 milhões de reais, né? E com essas compromissadas reversas, né, eu me fundi, né, ou seja, consigo captar recursos a valores, né, a valores de taxas, né, módicas, e consigo aplicá-los, né, nos nossos papéis, nos papéis que a gente, né, faz toda a seleção, que vê toda aquela blindagem, toda aquela estrutura, né, que a gente já falou para vocês, e que tem um yield superior a essa captação que a gente consegue fazer nessa compromissada. E isso, claro, fez com que a gente entregasse, né, esse resultado maior em 25. Né? Um dos motivos, né? Não só a boa seleção, como também a possibilidade de a gente fazer essa compromissada que você, né, nos apoiou, né, nessa assembleia. Muito obrigado a você, e isso obviamente está se refletindo em benefício para você, investidor. Né? Então, acho que um tema bem interessante esse, acho que a gente sempre faz esse balanço, né? É verdade, e a gente fez campanha, né? A gente fez campanha para o pessoal lá, pô, vai lá e vota, porque a gente precisa de um número mínimo, enfim, porque vai ter retorno. Tá aí o retorno. Tá aí o retorno. Número 1 em pagamento de dividendos, e em parte por conta das operações compromissadas que, bem geridas, trouxeram esse resultado. Mas não para aqui, né, Bruno? Porque afinal de contas, o valor de mercado do EGAF11 fechou em R$100, e no dia que nós estamos gravando este vídeo, bateu 100 de novo. Que maravilha. Pagou o dividendo, daí ele baixa e agora voltou para 100 de novo. Não, e isso é muito bom, né? Assim, acho que se você lembrar, em dezembro, tá? O valor que o Fiagro estava, ele estava em 94 e uns quebrados, o valor exato, 94,97 que ele fechou em dezembro, né? Em janeiro fechou a R$100, ou seja, teve toda essa subida da cota, né? Esse ânimo, né, com o agro, né, voltando, tá? E com isso, né, entregando um resultado, né, basicamente no mercado de 6,97%. Então, o que a gente pagou de dividendos, mais esse incremento de cota, né, de 94,97 para R$100, deu um resultado no primeiro mês do ano, em janeiro, de 6,97 para o cotista que estava, né, investido, né, no nosso Fiagro, né? Quando a gente olha a indústria como um todo é uma subida. Mas eu diria, olhando, né, a grosso modo os outros Fiagros, que a gente subiu um pouco mais do que o resto da indústria. Tá? Um dos motivos que eu acho que subiu, né, se você, né, olhar bem, é a questão da tributação. Veio a tributação de rendimentos, né, que basicamente o Congresso, né, o Executivo, né, propôs para o Congresso e o Congresso aprovou. E o Fiagro, né, é um dos instrumentos, né, entre outros, que não compõe a base de cálculo disso. Então, hoje, todas as ações que você tem, todos os fundos multimercados que você tem, fundos de caixa, fundos de renda fixa, fundos de ações,
todos esses rendimentos que você obtiver, né, nessas aplicações, elas fazem jus a esse imposto se você receber, né, de rendimento 50 mil reais por mês ou mais, né, ou se ao longo do ano você receber 600 mil reais ou mais. Começa em 5% e vai até 10%, e você tem essa antecipação de imposto mensal de 10% ali que você ajusta ali na tua declaração de rendimentos ali do final do ano. Então eu acho que esse ponto, né, o Fiagro sendo isento, fez com que, né, houvesse e ajudasse, né, nesse crescimento. Óbvio que o agro, né, vem performando bem, vai ser um ano, né, de safra, né, de safra muito boa, né, tão boa quanto a safra do ano passado, talvez até superior à safra do ano passado, depende de como vier o clima, né, agora, né, Antônio, você vai falar um pouco disso aí na tua parte de agro. Então isso, né, vinha vindo bem, mas na nossa visão foi muito essa questão, né, da tributação, e os bons fiagros, né, os fiagros que eram tidos como bons, acabaram subindo mais do que a média dos fiagros, que foi o que aconteceu aqui com o nosso fiagro. Quando a gente olha a indústria como toda, a indústria de FIIs subiu, FIIs também está isento, a indústria de fiagros subiu, mas o nosso subiu um pouco mais, né, do que a média. O que para a gente é uma alegria enorme, né? E esse patamar de R$100 já está superior à cota contábil, Antônio. Então a gente, né, já pode começar eventualmente até a aquecer aqui os tambores, rufar os tambores, eventualmente, quem sabe, quiçá, né, uma nova oferta aí, se essa cota continuar estável nesse patamar. E ela está estável desde que atingiu, né, os R$100, continua estável, veio subindo, continua estável, está com um índice de estabilidade ali bom, né, tanto que R$100 pagou, caiu ali para os seus 98, voltou, bateu 100 agora de novo, né, mal pagou, já voltou e já bateu, né, 100 agora de novo. Então tudo indica que deve ficar nessa estabilidade. E para a gente é uma satisfação enorme, porque a gente estava doido para fazer uma oferta, né, nesse fundo, e agora talvez a gente tenha aqui uma janela de possibilidade de uma nova oferta. E você, investidor, o que você acha de uma nova oferta do EGAF? Até porque pelo aumento do número de cotistas a gente já consegue ver que Sim. demanda para o produto tem de sobra, né? Nós estamos vendo uma demanda muito grande, ainda mais agora. O investidor que tem uma renda acima de 50 mil reais, hoje ele tem uma sobretributação que ele não tinha até o final do ano passado. Mas isso não pega no Fiagro. Exato. Então, os Fiagros, como o Bruno muito bem lembrou, eles ganham também esse diferencial. Então, agora, soma isso e soma o fato de nós estarmos aumentando o número de cotistas, correto, Sim. Bruno? Superamos os 12 mil desde setembro de 24, que a gente não tinha 12 mil cotistas, de lá para cá. A gente perdeu alguns cotistas, alguns venderam suas cotas, mas vinha crescendo, né, até então, junto com esse crescimento de cotas, e em janeiro, agora fim de janeiro, superamos os 12 mil cotistas, fechamos com 12.033 cotistas, que é uma barreira, né, muito interessante, e esperamos que cresça mais, né? 12 mil é só o início, acho que temos que mirar muito mais do que isso. Então esse eu acho que é um grande destaque, né, novamente, né, os investidores voltando, né, para o setor, voltando para o agro, voltando, né, a operar aqui, né, com o nosso fundo, que para a gente, né, é muito interessante, uma satisfação enorme ver que a turma reconhece o nosso produto como um bom produto e, portanto, né, o compra na bolsa. Agora, sabe o que me preocupa, Bruno, para aumentar o número de cotistas? Porque todos os cotistas com os quais eu converso, eles só me dizem o seguinte: eu não vendo, eu só compro. Então, aí o número de cotistas não sobe. O cara que tá aqui, imagina aquele cara que comprou R$80, que a gente cansou de dizer: olha, em janeiro do ano passado. Aqui não tem problema nenhum, tá tudo certo, todo mês mostrando. Imagina o cara que aproveitou, comprou mais cotas. Esse cara não vende, porque não vende. O yield on cost dele está em cima Exato. De uma cota de R$80 e não olhar R$100 de patrimônio. Não, e vale lembrar isso que você acabou de falar, em 2025, né, o resultado de mercado, né, do fundo foi 33,83% contra um CDI de 14,33%. Então foi brutal, por conta dessa cota, né, que estava, né, muito baixa, né, no início do ano, né, no fechamento de 24, foi uma belíssima oportunidade para quem entrou ali, né, e já começamos 2023 bastante animados também, né, com um resultado, né, muito bom, né, de 6,93, né, agora no mercado sequência, por conta dessa subida que foi de 94 a 97, né, para R$100. E como é que foram os rendimentos, Bruno, do mês de janeiro que foram pagos no mês de fevereiro, que se refere a esse nosso vídeo? Esse nosso vídeo. Então, no dia 3 de fevereiro a gente anunciou os rendimentos, você já deve ter acompanhado aqui, foi 1,44, né? Foi um mês com 21 dias úteis, né? O rendimento anterior tinha sido 1,49, com 22 dias úteis, né? Então,
né, naturalmente 5, 6 centavos, né, abaixo por conta dessa quantidade de dias úteis a menor, esse um dia útil a menor, contra um CDI de 1,16, né, o que 1,16%, né, então esse 1,16% do CDI, né, como, né, a cota, né, ela veio de baixo, subiu para cima, mas ela veio de baixo, né, equivale a 1,13, né, então 1,44 contra 1,13, né, a gente está pagando basicamente aqui 31 centavos aqui acima do CDI, né, o que é bastante importante. Agora, agora com essa subida agora, né, temos a cota bateu 100 no mercado e o contábil 99,16, né, então assim, estamos agora com um contábil abaixo, né, do mercado, o que para a gente aqui é muito interessante, né. Então o dividendo, né, foi muito forte, né, como foi ao longo de 25 inteiro, fomos o maior pagador de dividendos, e a tendência é a gente continuar nessa toada, né, de pagamento de dividendos, porque os nossos pagamentos de dividendos não dependem do preço de mercado. Tanto que quando estava 80, né, como a gente mesmo falou, cara, compra, porque a gente está pagando em cima da carteira, e a carteira está saudável. A carteira está negociada a 99, esse é o valor contábil da carteira. Se você está comprando a 80, você vai ter um rendimento muito grande. Então, agora o que está acontecendo, a gente vai continuar pagando, né, nessa mesma toada, exatamente, né, ou seja, nesses valores absolutos, porque a gente sempre paga em cima da nossa carteira, né, e não do mercado. O mercado pode subir, pode cair, tem aquele tiroteio de mercado, e o que a gente tem é uma carteira saudável, uma carteira sustentável e que nos permite, né, continuar pagando, né, esses dividendos para vocês como uma renda, né, mensal. Então a gente ficou bastante contente com esse anúncio em 44, um anúncio bastante forte também, acho que eu diria um dos maiores pagadores ali do mercado, se não maior, tá? E isso por conta dessa nossa seleção de ativos, do momento do agro, de bom yields que a gente conseguiu trazer para dentro, com bastante proteção, algumas reprecificações que aconteceram, tá? E alguns movimentos, como a gente vai falar, de carteira, né, em que a gente tem vendido e comprado, né, com alguma compressão de taxa, o que faz com que a gente dê um resultado adicional. Sem dúvida, isso é uma coisa que tem muito ser dito nas ações de gestão, que já vamos falar, Bruno, porque é a gestão que faz a diferença em um bom produto ou um produto que não é tão bom. Um produto que é o número 1 em pagamento de dividendos ou um produto que paga poucos dividendos. Um produto que não dá dor de cabeça, que a inadimplência é zero, nós não temos nenhuma red flag, nem yellow flag, nós não temos nenhuma flag neste momento. Passamos todo o ano de 2024, o ano de 2025, crise do agro, pessoal preocupado. Ou seja, a boa gestão faz diferença e isso precisa ser ressaltado. Agora, Bruno, como é que foi a taxa de performance que você gosta sempre de mostrar sobre as três óticas? Claro. De mercado a gente já falou, né? Foi 6,93 contra um CDI de 1,16, né? O contábil veio bem interessante, foi 1,53, né? O que equivale a CDI mais 4,48, né? Em termos contábeis, tá? Então, né, um resultado bastante forte, né? Um pouco beneficiado por essas compromissadas, beneficiado, né, pelas ações de gestão que eu já vou comentar com vocês, alguns fechamentos de taxa, né? E quando a gente olha o resultado por cota, né, foi 1,51, tá? E a gente pagou 1,44, ou seja, incrementamos nosso resultado retido, ou seja, nossa gordura precaucionária para conseguir pagar esses dividendos suaves, né? Quando o EGAF cai, né, quando o EGAF cai um pouco por causa de alguma reprecificação, eventualmente que acontece no mercado, a gente consegue, né, pagar, né, níveis, né, de rendimento que a gente gostaria de pagar para vocês. E assim como sobe também, a gente aproveita para fazer uma reserva. Então a gente aproveita para fazer uma reserva quando sobe, quando cai, a gente gasta um pouco dessa reserva. A gente veio fazendo isso ao longo de 25 inteiro, né, de forma, na minha visão, bastante bem sucedida, né, e a gente continua, né, fazendo isso. Esse mês foi um mês em que a gente engordou a reserva. Certamente ao longo do ano deve ter alguns meses em que a gente vai consumir essa reserva, mas a nossa forma de gerir é sempre ter essa reserva para a gente conseguir equilibrar e balancear esses pagamentos mensais aí para os nossos, né, cotistas, né, e conseguir esses resultados bons mês a mês, né, não só, né, não quero um mês que venha uma porrada e outro mês que não venha quase nada, não faz sentido isso para a gente, por isso que a gente gosta de balancear esses resultados para você ter esse produto como se fosse uma renda mensal, que é um pouco do que a gente escuta de feedback, né, das pessoas que detêm esse produto, né, contam com esse rendimento, né, para um complemento de renda, né. Bacana, Bruno. E esses resultados todos, eles não vêm de graça, eles não vêm à toa, isso tem muita gestão, e a gestão, ela se explica pelas ações de gestão. Então, quais foram as medidas que você tomou no mês de janeiro, e já aproveita e pode trazer outras também, claro, que foram ao longo do ano, junto com as compromissadas, que ajudaram a gente ser o número 1
no ano de 2025 e está com esses resultados maravilhosos na arrancada do ano de 2026. Não, perfeito, não, com certeza. Em janeiro, né, uma das compromissadas que a gente fez vencia, a gente renovou, né, era uma compromissada com 2 papéis que a gente tinha no fundo, então a gente renovou essa compromissada, né, então a gente vai continuar fazendo jus a esse rendimento adicional por conta da compromissada, né, então essa foi uma das ações que a gente fez em janeiro. Né? Além disso, né, a gente vendeu 9 papéis, um pouquinho, venda parcial, não saí de nenhum deles, porque eu gosto de todos os papéis que estão no fundo, mas vendemos em torno de 7 milhões e meio aqui de papéis e adquirimos 5 milhões e meio em papéis, em 2 outros papéis, Cereal Ouro e Casa do Café. Tá? 2 grandes empresas que a gente gosta bastante de operar aqui no fundo. Casa do Café, em particular, tombou uma operação, então tinha uma operação que estava muito pequena para ela veio ao mercado de capitais com uma operação um pouco maior, mas com mais gordura, com mais subordinação e com mais yield do que tinha na operação anterior. Né? Então a gente matou a operação anterior, né, e fez essa nova para a Casa do Café e o fundo acabou, né, substituindo, né, esse recurso que entrou no fundo por conta desse vencimento antecipado dessa operação da Casa do Café para vir essa nova operação atuando, a gente aproveitou para comprar novamente essa Casa do Café, só que com yield mais alto do que a anterior. Então foi algo que a gente, né, fez aqui ao longo do mês de janeiro. Né. A gente continua com 40 ativos, né, porque esses 2 ativos que eu comprei eram ativos que já estavam no fundo, então só reforcei posição, mas são 40 ativos, ou seja, bastante ativo, presente em 16 estados aí da Federação Brasileira. Pulverização. Uma baita pulverização, né, mais de 13 culturas, né, 13 são as principais, mas a gente tem muitas outras, né. E quando você olha, né, você falou de pulverização, né, eu gosto muito desse número, é o número de produtores que estão debaixo de todas as nossas operações, as 40 operações, quando a gente olha, né, as carteiras, né, sejam elas em garantida ou carteiras de cessão plena que estão debaixo dessas operações, né, eu tenho 38.983 produtores ali debaixo dessas carteiras, tá? Ou cessão plena ou cessão fiduciária, né? Ou seja, é muita pulverização, ela vai muito além dos 40 ativos, né? É aquele nosso tripé que eu sempre gosto de falar, né? É pulverização, né, em primeiro lugar, e pulverização não só no número de ativos, né, mas no que está dentro de cada CRA, ou seja, a quantidade de clientes que está dentro de cada CRA. Né. Além disso, né, excesso de colateral, ou seja, excesso de garantias, a gente sempre compra uma operação com uma razão de garantia de 110% a 120%, né, geralmente algumas até mais, né, eu tive operações aqui que tinham 220% de razão de garantia, né. E a outra questão, subordinação. Né? Então, esse tripé, subordinação, excesso de garantias e pulverização, né? E a gente vem fazendo essa métrica, né, cada vez mais. Isso faz com que a concentração de papel, né, no nosso fundo seja bastante, né, pequena. Né? Tirando as 2 maiores exposições, que a gente está falando de Nativa e Goplan, que são as maiores exposições que a gente tem no fundo, né? Nativa com 9,25, Goplan com 8,20. E a Goplan é uma rede, né? E a Goplan é uma rede de franqueados, tem 25 franqueados lá dentro, então não é risco puramente, né, Goplan, eu tenho esses franqueados por detrás da Goplan e mais os clientes desses franqueados. Uhum. Né? A gente tem um fundo da Goplan que a gente faz gestão, que a gente trouxe, né, para cá, para o nosso EGAF, né, e lá eu tenho 3 teses dentro desse fundo. Eu tenho desconto, né, de recebíveis da Goplan para com seus franqueados, né, eu tenho, né, na carteira, né, desses franqueados e uma operação direta com cada um desses franqueados. Então são 3 teses dentro desse fundo, que faz com que, né, essa operação da Goplan per se seja uma operação que, por mais que tenha a placa Goplan, é como se estivesse pulverizada 25 em 25, uhum. Né, em 25 revendas, como você bem lembrou. Depois disso, eu tenho Pantanal já com 5,56, bem perto ali da barreira dos 5. Primo TDs, uma operação que a gente gosta muito, 5,13. Toagro 4,61 e Supply 4,38. Isso é o top 6, né, que eu sempre gosto de falar aqui. E depois a gente cai rápido. A próxima é 4,27 e aí vem caindo até 0,06%, né, que é a Avante Agro, a última, né, operação que a gente tem mais pulverizada ali no fundo. Tá? Quando a gente olha o que a gente tem de ativo, continua 87% de sênior com subordinação, né, e 13% de cota única, aquelas operações oportunísticas que a gente gosta de fazer, que geralmente a gente tem, geralmente não, sempre a gente tem garantia real, né, numa razão, né, relevante, e além disso a gente traz outras garantias para essa operação. É numa dessas operações que eu tenho lá os 220% de razão de garantia, né, que a gente, né, agregou a essa operação para ter essa robustez, tá? Então foram 5 milhões e meio de compras, né, 7 milhões e meio de vendas, né, a grosso modo, né, foi isso que fez, né, foi isso que foi a ação de gestão. Né. Do ponto de vista, né, de juros, né, de recebimentos, né, nós recebemos os 2 milhões de reais que a gente, né,
se propunha a receber, que estava orçado para receber mesmo, então, de fato, realizado igual o orçado aqui, espalhado em 3 eventos, foram 3 ativos que representam 11,69 do fundo, foi 0,59 por cota, inferior, né, ao dividendo que a gente pagou de 1,44, por isso que é importante a gente fazer aquela bela gestão de caixa, né, porque nesse mês, né, o mês passado, né, foi muito forte, né, agora esse mês, né, foi bem menor. Né, o mês passado foi mais de R$5 por cota, né, e pagamos, né, 1,49, como a gente falou. Esse mês, né, foi 0,59 de pagamento. A gente precisa fazer essa gestão de caixa para conseguir pagar vocês, né, esse mês, por exemplo, 1,44. Tá? Então, juros recebidos, né, de acordo com o orçado. Quando a gente vai para a carteira, eu continuo com o meu PL ali nos seus 310 milhões de reais. Tá? Desse PL, em termos de ativos, né, eu tenho, né, basicamente aqui 325 milhões de ativos. Ele fala, Bruno, como é que com PL 310 você pode ter 325 milhões de ativos? Aqui é que está compromissado. Compromissado me permite, né, tomar dinheiro do mercado e comprar esses ativos. Né? E com isso, né, quando eu olho em função de PL o que eu tenho de ativos alocados, eu estou com 104,77% do PL alocado em ativos-alvo. É isso que faz com que a gente engorde um pouco mais, inclusive, né, o nosso resultado. Né? E aí, quando você olha, né, o caixa do fundo hoje está em 16 milhões e meio, basicamente, é o caixa que eu preciso para fazer jus aos rendimentos, né, até junho. Né? O que eu vou receber, né, dos juros, né, ao longo do meio do caminho, mais, né, o que eu tenho de caixa hoje é suficiente para eu conseguir pagar até junho. Então esse é o ALM que a gente está sempre fazendo. Isso é uma tranquilidade para o investidor muito grande. E equilibrando essas coisas, o que eu acho que é muito importante. Né? E basicamente, quando você olha no nosso PL, ele está, né, quando olha a taxa média ali dos nossos ativos, estão pagando CDI mais 5,03 ali de taxa média dos ativos. É isso que nos permite dar esses rendimentos, né, bastante robustos. E por último, quando você olha no fundo, né, para quem é um pouco mais técnico, você vê lá 31 milhões de provisões. Essas provisões são as compromissadas, porque como eu tomei caixa, eu preciso deixar isso como uma provisão lá, porque em algum momento eu posso ter que devolver esse caixa. Se eu não renovo a compromissado, eu tenho que pagar. Então eu tenho que ter essa provisão lá e, obviamente, a gente tem toda a nossa estratégia, né, do que fazer, né, para fazer essas renovações ou pagar essas compromissadas se a gente entender que não é mais o momento da gente manter essas compromissadas no fundo. Né? Bom, com isso, acho que eu falei bastante aqui sobre a parte de ações de gestão. Vamos falar um pouquinho de macro agora, né, que está bastante animado aí. Né? Nossa, você está... Agora, porque inclusive o nosso fundo, o EGAF11, ele é CDI+, né? E nós estamos na iminência de ter o início do ciclo de baixa dos juros agora em 2026, o que deve começar agora em março, foi o que trouxe o Banco Central na sua ata, no seu comunicado, um call de que tudo ou mais constante, se nada extraordinário acontecer, eles vão iniciar o ciclo agora, e isso anima o mercado secundário, o mercado de capitais de uma maneira geral. Ele sobe e o Brasil ele está sendo um alvo muito grande de investimento estrangeiro. E aí, Bruno, eu queria trazer um ponto que nem sempre o nosso investidor percebe. 58% de todo o movimento na B3, ela se dá por dinheiro de estrangeiros. O que é uma lástima, né? Porque, poxa, você que está aqui assistindo o nosso vídeo, você é um investidor de verdade. Senão você não estaria aqui vendo esse vídeo, estaria vendo outra coisa mais animada. Esse aqui é um trabalho nosso e seu. Agora tem gente que não acredita em investimento, que acredita em bets, quer ficar rico apostando, né? Pô, as coisas não funcionam. É por causa disso que a maior parte da nossa bolsa, o movimento dela vem de fora. E como nós tivemos uma realocação de carteira, principalmente nos Estados Unidos, um olhar para as empresas, sobretudo de alta tecnologia, que estão com valuation um pouco espichado, enfim, o mercado olhou mais para emergentes. Nós não temos mandato para o Brasil, nós não somos grau de investimento. Agora, quando aperta o botão de emergentes, alguma coisa vem para o Brasil. E Brasil faz todo sentido vir, porque nós estamos na iminência de cair juros. Quando os juros tendem a cair, a bolsa tende a subir. E o contrário também é verdadeiro. Nós estamos caindo agora do maior patamar dos juros dos últimos 20 anos. Só que uma coisa importante que precisa ficar claro, esse dinheiro não vem para Fiagro. Porque esse pessoal vem investindo em ETFs e coisas do tipo, eles não vêm para Fiagro. Então, quem está investindo e acreditando no produto e está fazendo chegar a 100 é o brasileiro mesmo. Então, isso nos deixa bastante felizes. E com a queda
dos rendimentos a partir da queda da Selic, a queda dos CDBs, enfim, poxa, ter um Fiagro na carteira que paga acima de CDI como o nosso, isento de imposto de renda, que vai ser mantida a isenção do imposto de renda mesmo para faixas superiores a 50 mil, como o Bruno já falou. Poxa, é um produto que ganha uma importância realmente muito grande. Então, essa queda da Selic que está precificada para esse ano, que não vai ser o que poderia, se nós tivéssemos um fiscal mais ajustado, seguramente nós poderíamos ficar em um dígito, mas com o fiscal do jeito que está vai ser impossível. Agora, o IPCA já começa a dar sinais de que realmente a gente pode, já estamos estáveis abaixo do teto da meta. No último dado que nós temos, 4,44 de IPCA, que ainda é elevado, sem dúvida, mas estamos com IGPM com deflação, IGPDI com deflação, IPP com deflação. No atacado, nós já estamos com deflação. E a atividade econômica brasileira é bastante fraca, muito fraca, ou seja, tem todos os motivos do mundo para iniciar esse ciclo de baixa que nós não temos dúvida que vai começar agora. Mas eu também quero falar de agro, porque isso é uma coisa que está bombando bastante, Bruno, são as nossas exportações. Sim. Estamos exportando muito, mesmo com uma atividade econômica mais fraca no Brasil, o agro está exportando e, só para nós termos uma ideia, a expectativa desse ano é que a gente cresça 11% das exportações de soja. Imagina, 11%. Nossa. Nós não temos nem portos para fazer isso, mas a gente vai fazer, pagando prêmio mais baixo, fazendo fila para desembarcar nos portos, mas vai acontecer, porque a safra ela está estimada em 354 milhões de toneladas. E antes de entrar na safra, Antônio, não sei se você viu, mas a Suprema Corte, né, americana, isso saiu no final de sexta-feira, na verdade, na noite praticamente ali, ela bloqueou o Trump de continuar fazendo as medidas tarifárias, né? Quer dizer, restringiu, não vou dizer bloqueou, porque para algumas razões ele ainda pode fazer. E quem é o maior beneficiado disso? Brasil. E o agro brasileiro. E o agro brasileiro, em particular. Brasil e o agro brasileiro em particular. Então, a tendência, como você mesmo falou, é de alta, né? Por conta disso e todas as outras razões que você vai falar. Porque mesmo... mas esse ponto é muito bom, Bruno, e obrigado por ter trazido. Porque nós diminuímos as exportações para os Estados Unidos, mas aumentamos as exportações totais. Sim. Então, voltando aos Estados Unidos, o crescimento ele é ainda maior. E um ponto, o que você falou, dado que você entrou nesse ponto, uma das únicas coisas que o Trump ainda pode botar tarifa é com relações a questões, né, comerciais, geopolíticas, etc. Ou seja, aquele tarifa contra a China permanece. Uhum. A Suprema Corte ainda deu a possibilidade de continuar com aquelas tarifas contra a China. Agora, contra o resto, né, e Brasil sendo beneficiado por conta disso, se não tiver uma razão muito bem fundamentada nas razões na qual ele pode mexer, né, vai ter que voltar atrás, não vai ter jeito. E talvez até restituir, né? A gente não acredita muito na restituição, é um período longo para ter essa restituição, mas talvez até a restituição. Então, acho que é algo que pode beneficiar o Brasil não só nas exportações para a China, né? Porque a China, né, obviamente, né, tendo essa tarifa com os Estados Unidos, eventualmente vai preferir, né, trazer soja do Brasil e não dos Estados Unidos, e por outro lado, né, a gente exportando também diretamente ali para os Estados Unidos, né? Então, acho que é uma boa notícia, né, para a gente, com certeza. Não tenha dúvida. E está acontecendo um fenômeno que é importante o nosso investidor estar ciente, que é o aumento do consumo interno. Gente, está aumentando muito o consumo interno. Seja de soja, seja de milho, os grãos brasileiros estão aumentando muito a demanda interna. Inclusive, milho, nós estamos estáveis com as exportações. Mas não é porque o mundo não esteja importando mais, o mundo está demandando mais, é nós que não temos milho. Para vocês terem uma ideia, nós deveríamos terminar esse ano com 3,8 milhões de toneladas estocadas. Isso é 3% do consumo. É a pior relação estoque-consumo, ou melhor, a menor relação estoque-consumo desde 1991. Porque nós estamos usando cada vez mais milho e soja para a produção de biocombustíveis e para a produção de proteína animal, produção de frango, produção de suínos, que depois são exportados em forma de carne, com maior valor agregado ainda. Então, este movimento interno que está acontecendo, ele está muito forte. E isso começa, inclusive, a preocupar o mundo, porque o Brasil tem sido o grande responsável pelo abastecimento do crescimento mundial do consumo.
Só que o Brasil está aumentando muito o consumo interno e já está vendendo produtos com mais valor adicionado. Então, isso é uma mudança estrutural no agro brasileiro que é super bem-vindo. E o outro ponto que a gente não pode deixar de dizer sobre esse aumento da bolsa que teve, ele vem com dinheiro gringo. É um dinheiro que entra, mas ele não é um dinheiro que vem para ficar. Ele é um dinheiro que vem para estar até o momento que for conveniente. Na velocidade com que ele entra, ele pode sair. E por que eu ressaltei que não é o caso do EGAF com o dinheiro gringo? Porque quem está financiando, quem está comprando, que está demandando mais o EGAF, não é o gringo, é o brasileiro. Então não é o dinheiro especulativo, é o cara que acredita no produto, acredita na tese, acredita na oportunidade que ele tem na frente. E isso trouxe esse movimento todo de bolsa subindo, ele traz, como é com dinheiro gringo, a taxa de câmbio cai. E nós estamos nesse momento com 5,17, no momento que gravamos esse vídeo, que é uma taxa de câmbio bastante baixa, né? É ótimo para o controle da inflação, é ótimo para uma série de coisas. Agora, é ótimo para a compra de insumos, para a safrinha, para a próxima safra, enfim. Agora, na hora de exportar, muita gente se pergunta, poxa, mas aí prejudica o agro. Mais ou menos. Porque quando a taxa de câmbio cai no Brasil, Chicago corrige. Porque o Brasil não é um país qualquer, ele é um gigante. Então, se cai a taxa de câmbio no Brasil, o produto brasileiro fica relativamente mais caro. O que acontece com Chicago? Sobe. O que acontece com o preço na praça do produtor? Não se altera. Então, nós estamos bastante confortáveis com essa queda da taxa de câmbio e isso é importante dizer. A única coisa que está me preocupando um pouco, Bruno, é que está chovendo muito no Centro-Oeste, do trópico para cima de uma maneira geral. E isso está atrasando um pouco o plantio de milho. E nós poderemos ter uma revisão da segunda safra de milho para baixo. Essa é a única yellow flag que nós estamos vendo nesse momento. Agora, se por um lado isso me preocupa em termos de volume de safra, isso não me traz preocupação para o Fiagro, porque os preços em plena primeira safra do milho, por conta desse atraso do plantio da segunda, já estão subindo. Já deram uma esticada, então, né? o que interessa para o produtor é a receita. Se vem com maior quantidade ou com maior preço, é irrelevante. O importante é que a receita fique no mínimo estável e é isso que nós estamos trabalhando com esse cenário. Uma produção eventualmente um pouco mais baixa, mas vendida a preços mais altos, compensando a queda, porque afinal de contas nós estamos com a menor relação estoque-consumo de milho desde 1991, Bruno. Perfeito, Antônio. Bom, muito obrigado aí pelas suas considerações aí de macro, né, e agro. Com isso, espero que vocês, investidores, tenham gostado. Não deixe de nos assistir nas nossas redes sociais, nosso Dedo no Pulso, que Antônio, né, faz toda semana, né, nossos vídeos aqui mensais para vocês, né, alguns cortes eventualmente, né, que a gente coloca aí também na rede, né, nas redes sociais. Não deixem de nos assistir e até o nosso próximo encontro. Até porque a gente faz isso, né, para você, né, não é para a gente, né, é muito mais para dar informação para você. A gente gosta do que a gente faz e acaba fazendo isso para você de todo, né, o coração. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.